Bom, esse vídeo aqui não é sobre perfumaria, como vocês podem ver aqui. Eu vou mostrar para vocês um pouco dos telefones, dos aparelhos celulares que eu ainda possuo aqui em casa, né? Sendo que eu gravo de um. Esse aparelho que eu estou gravando especificamente agora é um Xiaomi 14T Pro, tá? Que já roda na nova HyperOS, né? Enfim, vamos mostrar primeiro os mais antigos para os mais novos. Começando por esse aqui, que foi um sonho que eu tive de consumo quando era criança, ó. Ele caiu todos os botões laterais pela idade mesmo, né? Porém ainda tem, vocês conseguem ver um acabamento aqui, um friso lateral todo em alumínio, tá? Olha aí, ó. Vai falar alguma coisa aqui, ó, tá vendo? Todo lá alumínio, atrás é plástico, e ele tem uma câmera que para a época dele, por view, era uma câmera muito boa, acho que é 20 megapixels. Eu não vou lembrar as especificações certinhas de todos os aparelhos, porque eu não pesquisei, mas eu vou falar do uso real deles, né? Esse Nokia aqui é um Lumia 930, ele é um top de linha, pode ver que o meu cai. A única queda que o meu teve, aconteceu isso com o vidro, tá? Porém a tela ainda funciona, seria só retirar o vidro e ele ficaria novinho. Porém ninguém trabalha mais com esse aparelho aqui, pelo menos não na minha região. É muito difícil encontrar alguma manutenção para esse aparelho. Ele é um aparelho top de linha na época, estamos falando aí de 10 anos atrás, né? Ou um pouco mais, um pouco menos. Ele tinha o chipset Snapdragon, então assim, ele rodava tudo no talo na época, todos os jogos. Era muito fluido, né? O sistema da Microsoft, né? Juntamente com a Nokia, era muito fluido. Pena que foi abandonado esse aparelho que eu guardo com tanto carinho e pretendo arrumar. Se alguém arrumar, né? Se alguém conhece alguém que mexe com esse tipo de telefone mais antigo, pode deixar aí nos comentários. É um baita de um aparelho, pelo menos na época que ele foi lançado, né? O próximo que eu vou falar para vocês é esse cara aqui, ó. A tela dele descolou com o tempo, sozinha, tá? A tela dele acabou desprendendo. Não é uma tela muito cara. Esse que é o benefício dos celulares que não levam a tela AMOLED, tá? Que é uma tela LCD normal. Então assim, não é um celular caro. Ó, o vidro, a traseira dele é em vidro, todo azul. O leitor da biometria fica na traseira, aqui são as câmeras. O friso lateral em alumínio, tá? Esse aparelho aqui, na época que ele foi lançado, é o Mi 8 Lite, tá? Ele foi lançado como um aparelho intermediário, tá? Ele não era o aparelho top de linha da Xiaomi no momento, porém ele tinha algumas características de topo de linha. Por exemplo, o acabamento, né? Que é vidro na traseira e alumínio nas bordas, tá? Todo de alumínio. Porém, perdia na tela. A tela não era AMOLED. A tela era uma IPS LCD. Não era 120 Hz nem 90 Hz. Era 60 Hz. E o processador era um processador fraco, né? Se eu não me engano, é um MediaTek. Agora, qual era, não vou lembrar. Mas ele travava muito. Principalmente conforme foi passando o tempo, ele começou a apresentar lentidão, apresentar travamento em coisas básicas. Então assim, para a criação de conteúdo ele não servia muito, tá? E as câmeras não eram lá essas coisas. Eu fiz o orçamento, ficou em torno de R$320 para mandar arrumar a tela, com a mão de obra e a tela inclusa já nesse Mi 8 Lite. Passando para o próximo, que eu já gravei muito conteúdo para o canal com esse celular, é o OnePlus, tá? Olha o estado do meu OnePlus. Ele caiu várias vezes, já a traseira, né, que é de vidro, já foi pro brejo. O friso lateral é de alumínio, tá até que inteiro, tá vendo? Todo alumínio. Aqui já temos um problema, que a tela, ela é uma Fluid AMOLED 120 Hz
com não sei quantos bilhões de cores ou milhões. É uma tela cara, tá? E você não acha essa tela no Brasil. Assim como essa peça aqui da tampa traseira, não se acha no Brasil. Eu já importei a peça da traseira e vou trazer a peça aqui da frente para fazer a troca. Porque é como tá essa tela desse OnePlus. Muito comum acontecer em telas AMOLED, tá? Assim, funciona tudo certinho, mas não tem como usar o celular desse jeito. A primeira peça eu já importei, né? Tá aqui, ó, a primeira peça. É a tampa traseira, veio lá da China, né? Porque esse aparelho ele é vendido somente na China, tá? Vou tirar aqui para vocês verem. É a tampa traseira, é uma tampa traseira igualzinha, original e zero bala intacta. Aí, ó. A tampa traseira do OnePlus, tá? É um baita celular, é um celular topo de linha, tá? Ele já tinha um processador que era o mais top na época que ele foi lançado, lá em 2020, que era o Snapdragon 865. Ainda assim, hoje ele roda todos os jogos em configurações extremamente boas. Alguns jogos ele vai rodar aí com 60 FPS em gráficos altos, outros 60 FPS gráficos médios, mas é um aparelho ainda que roda liso tudo que tem ainda na Play Store. E por isso que eu vou arrumar ele, porque eu importando as peças da China e mandando com a mão de obra aqui, o rapaz vai fazer para mim, o valor que eu vou gastar nessa mão de obra, incluindo peça, nesse reparo desse celular, incluindo peça e mão de obra, não conseguiria comprar um celular novo que me entregue tudo o que ele tem. Então assim, compensa muito para mim mandar arrumar ele. Passando para o próximo, que agora já é o mais novo que eu tenho, que está aqui, ó, Galaxy S25, tá? A versão básica dele, não é a versão, ó, leitor biométrico ultrassônico, muito rápido. Uma coisa que eu quero mostrar para vocês é o teste do AnTuTu desse aparelho aqui. Olha só quantos pontos esse aparelho fez no AnTuTu. Mais de 3 milhões de pontos o Galaxy S25 normal fez no AnTuTu, tá? Então assim, aqui ele tem um Snapdragon 8 Elite, que era o top de linha do ano passado, ainda é muito forte. Esse processador vai rodar tudo que tem na Play Store daqui a alguns anos e, enfim, com muita facilidade. Câmeras excelentes, áudio muito bom, tá? O áudio desse aparelho é muito bom. Aqui a memória RAM é uma LPDDR-X 5X, alguma coisa assim. É a mais rápida que tem atualmente. Então assim, para travar isso aqui é muito difícil. E o que eu gosto, estava assistindo o vídeo do biólogo Henrique, o que eu gosto é o seguinte: ele é um aparelho que tem uma inteligência artificial integrada aqui da Samsung. Para edição de vídeos é excelente. Foi diferencial na hora de eu escolher o aparelho, tá? Justamente porque eu já tinha para comparação o iPhone, tá? Então assim, eu tinha um iPhone aqui para poder comparar. O iPhone é muito bom, mas é que o sistema iOS, né? Tem câmeras muito boas também, só que é para quem curte, né? A câmera do iPhone é uma câmera muito boa também. Ela grava aí 4K, estabilização, Dolby Vision, enfim, show de bola. Mas eu ainda prefiro o S25 e ele vai ser o celular que eu vou usar para criar os conteúdos aqui do canal da gente, tá? Em breve, se vocês quiserem, eu trago mais alguma especificação, ou quando eu terminar de reparar o OnePlus, trago para vocês como que ficou esse celular, tá? E foi isso, esses são os celulares que eu tenho aqui nas minhas mãos em 2026.